Cara, o nosso corpo foi todo preparado para esse começo da gente de atenção, de correr, andar o dia inteiro. A gente já não tem tanto pelo quanto tinha e várias mudanças. Como você analisa daquele começo da gente até aqui? O que mudou, o que pode mudar ainda? Cara, puta pergunta. Porque sempre que eu falo de cérebro, eu levo em consideração o aspecto evolutivo. Isso. Bom, primeiro O cérebro ponto. aumentou, né, nesse tempo. O córtex, que é a região... Imagina uma laranja. Tá. A casca da laranja a gente chama de córtex. Tá. O nosso cérebro tem um córtex. O nosso cérebro, ele não é o cérebro que tem mais neurônios. Não? Não, o elefante tem muito mais neurônio que nós. Ah, é? Muito. Um elefante tem 200 e poucos bilhões de neurônios. É muito. Mais que o triplo, mais que E o por que quádruplo. na teoria a gente é mais inteligente? Porque a gente tem um córtex mais sofisticado. A gente tem relativamente mais neurônios no córtex. Em comparação a outros animais, o número... que nós somos animais, vale ressaltar aqui se as pessoas vamos não deixar lembram, claro né? isso. Só pra lembrar. Eu sempre falo O isso às vezes. Lenny é Nossa, mais o cara animal me do que chamou a de... gente. O cara me Animal. chamou de animal e tal. Pô, por favor. Nós somos animais também. Relativamente aos outros animais, a gente tem mais neurônio no córtex, nessa casca de fora. Principalmente no córtex pré-frontal, que tá atrás da nossa testa. E essa população complexa de neurônios no córtex pré-frontal é o que faz a gente estar aqui conversando num podcast e transmitindo pra uma galera em outro lugar. A gente consegue Tem abstrair... qualidade diferente esses neurônios? Tem qualidades, eles são morfologicamente, a estrutura deles são diferentes, Sei. mas também é uma região que se aprimorou muito em comportamentos complexos, como tá. abstração, teoria da mente, por exemplo. Se eu ver você fazendo umas caras meio feias, eu vou pensar, cara, ele não tá gostando do que eu tô fazendo. Entendi. Se eu não tenho isso, eu não consigo imaginar como você tá se sentindo e simular futuro e elaborar Uso de padrões. instrumentos. Exato, tudo isso. Então, a gente, ao longo da evolução, a gente evoluiu mais, digamos assim, esse córtex, principalmente o pré-frontal. Tem uma pesquisadora, uma neurocientista chamada Suzana Herculano, que ela tem uma hipótese. Ela não mora no Brasil hoje, mas ela tem um livro chamado A Vantagem Humana. Muito bom livro. Que ela foi a primeira pessoa a contar quantos neurônios a gente tem na cabeça, no cérebro. Como se conta isso? Cara, eu não lembro, acho que ela comentou que foi uma ideia, inclusive, de uma aluna dela. E foi muito bizarra a ideia, assim, cara. Porque imagina, ela chegou ao número de 86 bilhões. Ela sempre se achou que a gente tinha 100 bilhões. Sempre se achou. Jogaram esse número e É que fizeram ficou. um cálculo, cara, baseado no tamanho da massa do cérebro. Fizeram, tipo, o cérebro é mais ou menos desse tamanho, então deve ter isso aqui de neurônio. Como E aí se ele se espalhasse de uma maneira... Isso. É o que dá pra botar nesse tamanho que entendi. tem. Mais ou menos isso. E aí um professor aqui da UFRJ, do Rio, escreveu um livro, um tempo atrás, chamado 100 bilhões de neurônios, o nome do livro. E aí essa Suzana Herculano falou com ele, falou, da onde que veio esse número? Ela foi pesquisar e ninguém tinha contado quantos neurônios a gente tem. E aí ela conversando com o grupo dela e tal, não lembro, eu acho que ela comentou que foi uma aluna dela, não vou recordar o certo, mas foi basicamente assim, eles pegaram o cérebro de um homem, se eu não me engano, de 54 anos, eles derreteram o cérebro, fizeram uma sopa. O cara tava morto, né? Sim, Isso é tava morto. importante deixar Vale claro. ressaltar, o cara tava Não morto. é o Doou Hannibal cérebro, Lecter, né, não, que fez doou, aqui. fez uma fatia, uma milanesa do cérebro. Eles derreteram, fizeram uma sopa de cérebro e colocaram, acho que em 1 metro quadrado e com tanto de altura. E eles estava homogêneo, portanto, quanto tinha aqui, tinha aqui. Certo. Eles pegaram 1 centímetro quadrado, contaram quantos tinha ali, fizeram uma Quando regra a de... pessoa morre, o neurônio não morre automaticamente. Você consegue Manter? botar uma solução que mantém o núcleo dele e você consegue contar quantos tem. Então eles botaram em 1 metro quadrado, pegaram 1 centímetro quadrado, contaram quantos tem ali manualmente, fizeram uma regra de 3 pro resto. Genial. Ah, genial, velho. Não precisa contar tudo. É. Se tem tanto aqui e a gente sabe o volume total, vamos fazer uma regra de Deu 3. quanto, então? 86 bilhões. E aí a Suzana Herculano, ela tem uma hipótese que muitos neurocientistas argumentam contra, muitos concordam. Ela escreveu um livro estabelecendo essa tese. Os neurônios no nosso córtex começaram a aumentar quando a gente começou a domesticar o alimento, quando começou a agricultura principalmente. Porque a gente permitiu que a gente ingerisse mais caloria. Antes disso, o que era? Antes disso... Era carne. Antes disso era uma dieta paleolítica, né? A gente comia sementes, carne que conseguia caçar ali, outras frutas, ovos, né? Talvez menos. Mas, e aí, entrando já na sua pergunta, o nosso cérebro, ele se desenvolveu em um ambiente com pouco estímulo. Pensa um caçador-coletor. Pouco estímulo? Um caçador-coletor, por exemplo. A gente sabe que há mais ou menos... São números questionáveis, tá, pessoal? Não vem me bater aí. São números questionáveis. Os estudos estão andando e tal, mas vamos dizer que há mais ou menos 300, 250, 300 mil anos, o Homo sapiens se diferenciou lá na África, em algum lugar, e resolveu sair nas 3 ondas migratórias. Uma subiu para Europa, uma desceu para Austrália e uma foi para Rússia. Essa da Rússia passou o Estreito de Bering ali e começou a descer para os Estados Unidos e para as Américas. Exato. Aí tem o quando eram mais próximos os continentes. Exatamente, devido à mudança climática e tal. Embora hoje tem dados, cara, mostrando que talvez eles vieram de barquinho. Sério? Meio pela beirada, assim. Enfim, isso eu mas nunca aí tinha é uma ouvido coisa mais nova. E se estabelecendo aqui nas Américas, tem sítios aqui nas Américas de pelo menos com tranquilidade, 14 mil anos atrás já tinham humanos aqui. Mas aí imagina assim, naquela época, as comunidades de humanos, eles andavam em tribos de, cara, 50, 60 pessoas
no máximo. Quantos seguidores você tem no Instagram hoje? Quantas pessoas já vieram aqui? Quando você vai num shopping, em algum lugar, a galera batendo foto. Cara, então A grupos gente de não... 40, 50... Caramba. A gente meio que não é acostumado com esse monte de informação que a gente tem que lidar hoje. Não tinha cartazes, não tinha placa, não tinha. E não tinha isso aqui. Tinha o que tem hoje, que é a natureza. Exato. E principalmente, Vilela, naquela época você precisava fazer um esforço muito grande para obter uma recompensa. Como e aí assim? a gente já começa a entrar em dopamina. Por exemplo, imagina um caçador-coletor fazendo fogo, cara. 3 horas, Já 3 tentei horas. aqui fazer essa... Você fica, cara, horas ali. Horas, uma horas, recompensa horas, que é o horas, fogo. que é o fogo. Só que aí que tá. A recompensa que é o fogo é muito da hora. Só que o sujeito, ele teve que ter um esforço gigante para obter aquela recompensa. Hoje a gente não tem. Mesma coisa com caça. Ele não sabia se ele ia conseguir. Perfeito. Cansava e etc. Hoje a gente tem tudo muito fácil. E eu não tô dizendo, o pessoal fala, não, mas então volta lá e vive igual eles e tal. Pessoal, naquela época a gente morria com 25 anos. Com 20 anos caiu os dentes. Então, 20 anos caiu os dentes. Os caras não tinham vitaminas, eram relativamente desnutridos. Você furava o pé, tinha que cortar o pé fora, porque não tinha antibiótico, não tinha nada. Então eu não tô dizendo que a gente tem que voltar a viver daquele jeito. Eu só tô dizendo que, à luz da evolução, a gente consegue explicar algumas disfunções do nosso cérebro hoje. E aí a gente tem que falar, principalmente, de dopamina, que é uma coisa que eu venho falando bastante lá no meu Instagram, no meu canal do YouTube e tal. Quando a gente olha, inclusive eu li um artigo recentemente, existe existe um desencontro entre o nosso sistema dopaminérgico e a sociedade atual. Parece que a sociedade atual evoluiu muito mais rápido que o nosso cérebro foi projetado para conseguir se adaptar a isso. Faz sentido. Então, se você pega, por exemplo, 2 gerações atrás, digamos que você pega uma criança hoje e teletransporta essa criança para 1910, tá? E aí você pega uma criança de 1910 e teletransporta para 1600. Eu acho que a criança que a gente teletransportou primeiro vai sentir mais do que a outra, mesmo a outra tendo voltado muito mais tempo. Houve muita modificação em um curto espaço de tempo. Cara, olha a internet. Esse tempo aí não tinha internet.